documento em mãos, e eu trouxe ele aqui para dizer para vocês como é que é viver na Itália com uma permissão para estar aqui e não com a cidadania italiana. Que a gente foi parado numa blitz, aí o policial, não sei por que ele encarnou comigo. Após esse comparecimento, você vai aguardar cerca de 1 ou 2 meses, se sua documentação estiver tudo certo, para ir buscar a carteirinha. Se liga nessa dica aí, hein? Eu não queria arriscar isso, eu não queria de repente me naturalizar e correr um risco em si. E aí, italianada, tudo bom? Eu sou Giovana Mello e sejam bem-vindos ao canal de Itália. E estou no meu momento passeio com minha dog aqui na cidade onde eu moro. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre aquela pessoinha ali, ó. Sobre o meu cônjuge, o meu marido, que não é cidadão italiano. A cidadã italiana sou eu. E eu quero contar tudo pra vocês, como ele vive aqui com o permesso di soggiorno per motivi familiari. E eu vou trazer diretamente ele para contar tudo para vocês. Mas antes, vamos junto com a gente buscar esse permesso de soggiorno que ficou pronto. A gente deu a entrada para começar a fazer a renovação, né? 60 dias antes de vencer o permesso dele. Foi em meados de abril desse ano de 2023. Ele foi convocado para comparecer na questura, né? Porque mesmo na renovação você tem que comparecer e deixar as digitais lá, somente em agosto, e agora em novembro é que tudo ficou pronto e nós estamos indo buscar. Se você pensar que o primeiro permesso dele ficou pronto em 3 meses, a gente tinha acabado de chegar na Itália, olha a diferença de tempo, depois de 5 anos, quantos meses levaram para fazer uma renovação. Tá assim cada vez mais ficando mais longo esse processo aqui na Itália, com o aumento da imigração no geral, e por isso que você fica legalizado aqui na Itália desde o momento que você tem a ricevuta do permesso. Essa é a ricevuta do permesso, é esse papelzinho aqui só, na verdade, que tem o protocolo e o número da prática. Isso aqui é o comprovante que foi pago. Isso aqui é algumas informações da posta, de envio e de custos, essas coisas. Isso aí, vamos pegar no meu permesso. Extracomunitário. 35 centavos um café? 35 centavos no café. 35 centavos o café, na chavinha, que existe um pendrivezinho que você pode pôr crédito e usa aqui, principalmente para quem trabalha aqui, né? O trabalho do Rio tem, né? Tem, vamos testar aqui na máquina agora para ver. Vira assim, porque a luz tá... Contra a luz. Ó, essa aqui é a chavinha do meu trabalho. Para colocar só os dinheiro e tentar na maquininha de café, vamos ver. Biglietto B041 allo sportello 2. Biglietto Vamos ver se lê. Ah, ficou verde? Agora ficou vermelho. Não lê. Não lê. É outra marca lá do meu trabalho. Mas você pode tomar café quantas vezes você quiser lá no trabalho? Basta que você coloque dinheiro. Você pode tomar quantas vezes você quiser. Por 35 centavos. Esse permesso antigo, mostra aqui pra eles, porque agora não é mais assim em papel. Carta de soggiorno. Que antes você tinha que andar com esse papel sempre na carteira. Ou uma cópia dele. Agora acho que vai vir aqui a lei digital, né? Um cartãozinho. Agora é diferente. Vamos ver quanto tempo eles vão te dar. 5 anos ou 10. 10. Biglietto B052 allo sportello 1. Biglietto B053 allo sportello 2. Que o Rick quebrou o violão dele e ele tá maluco pra querer ver um violão. A gente parou pra ver os preços. Ele quer um pititico assim, ó. Chama esse aqui bem legal. 85 euros, tá com preço bem bacana. Porque pra arrumar o seu vai ser uns 50 euros. Então. Aí não sei se compensa. Você fica com um novo que é o que você quer, que é esse pititico. Essa loja aqui tem tudo de música, tudo. Olha essa guitarra, que linda. 700 euros. Baixo, 225. E se tem uma coisa que impressiona sempre os italianos, quando eu conheço um italiano novo, que eu vou contar minha história, que eu vou falar quem eu sou, se eu sou casada e tudo mais, quando eu falo que eu sou casada, eles ficam impressionados por causa da idade, é muito cedo para eles casar com 22 anos, 23 anos, e pior ainda, eles ficam mais impressionados
quando eu falo que eu sou casada com um brasileiro. Exatamente, eles imaginam sempre que uma brasileira vem para a Itália para casar com um italiano. Mas isso tem muito da questão histórica e cultural, né? Antigamente, quando a cidadania italiana não era tão acessível, somente grandes estrelas, pessoas muito ricas conseguiam ter a cidadania italiana, a única forma que muitas mulheres tinham de ficar na Europa, de vir para a Itália, era se casando com um cidadão italiano. E também muitos italianos iam para o Brasil e casavam com mulheres brasileiras e depois traziam elas para a Itália. Então se criou essa questão, essa crença limitante de que uma mulher brasileira, quando vem para cá, vem atrás, né, de homem, vamos dizer assim. Então, quando eu falo que eu sou casada com um brasileiro, isso até muda o conceito deles, quando a forma como eles falam comigo, em questão de respeito e tudo mais. Porque eles veem que eu tô aqui para realmente construir uma vida e não atrás de homem ou atrás de uma cidadania, porque a cidadania eu tenho por um outro motivo. E carta de soggiorno, né? Permesso de soggiorno em mãos. Hoje em dia a carta de soggiorno não existe mais, é somente esse permesso de soggiorno eletrônico. E ele vem numa carteirinha assim, ó, que dá pra você abrir. Não vou chegar muito perto porque dá pra ver as informações, né? Por favor. Inclusive essa foto tá bem... Por favor, não chegue perto. bem complicado. Mas enfim, documento em mãos. E eu trouxe ele aqui pra dizer pra vocês como é que é viver na Itália com uma permissão pra estar aqui e não com a cidadania italiana. Amor, diga pra eles, o que você sentiu até hoje em relação a isso? Alguma diferença, algo assim que você queira falar? Respondendo a tua pergunta, qual é a diferença, se teve alguma diferença durante esses anos que eu vivi aqui na Itália com permesso de soggiorno e não com uma cidadania ou algo do tipo, particularmente não teve nenhuma diferença para mim. Eu nunca sofri, acho que a coisa que mais me incomodou é ter que ir fazer a renovação mas foram depois de 5 anos, só que até então para mim não tinha mudado praticamente nada, porque todos os direitos que eu tive como permesso de soggiorno praticamente são todos os direitos que tem um cidadão. Então, na prática, é a mesma coisa, né? Você tem o mesmo acesso à saúde que a gente tem. Exato. Você tem o mesmo acesso a benefícios que a gente tem. Você tem o mesmo acesso a tudo que nós temos, tirando a questão da União Europeia, né? Tirando a questão de você poder viajar com a identidade. Você tem que viajar sempre como brasileiro, então sempre com o passaporte italiano. O passaporte brasileiro. E não tem o passaporte vermelho, é isso que você não tem. E a questão de trabalhar na Suíça também. Eu ia falar, por exemplo, não posso... a Giovana sempre fala nos vídeos para vocês as vantagens de vocês irem trabalhar na Suíça e morarem na Itália. E isso eu não posso fazer. Eu, como cidadão brasileiro morando aqui na Itália, desse direito eu não posso usufruir. Exatamente. E aí é um pouco complicado. Eu, por exemplo, se eu quisesse trabalhar na Suíça, eu trabalhar lá, ele teria que trabalhar sempre na Itália. Então, morar na Itália, sim, a gente poderia morar na Itália e eu trabalhar na Suíça, mas ele sempre trabalhar na Itália e morar na Itália. E nunca te incomodou o fato de te chamarem de extracomunitário, como falam aqui na Itália, né? Uma brincadeira que a gente fala, mas muita gente realmente leva isso a sério. Nunca te incomodou isso? Não, tem muita dessa brincadeira aqui, né? É normal, o brasileiro também brinca muito no Brasil com muita coisa, não é diferente aqui. Sempre brincaram comigo, mas pessoas próximas, apesar da brincadeira, sempre me respeitaram, nunca passaram de um certo limite, me chamando de extracomunitário aqui. Não, mas eu nunca tive problemas com isso, não. Extracomunitários são pessoas que vêm de fora da União Europeia, fora da comunidade europeia. Então, do Brasil, as pessoas que vêm do Marrocos, que vêm ali da parte da África, chamados aqui na Itália carinhosamente, né, não tanto, de extracomunitários. E algum tipo de preconceito, me perguntam muito se isso gera algum tipo de preconceito, você ser brasileiro aqui na Itália. Se você já sentiu algum tipo de preconceito? Então, vivendo aqui com o permesso de soggiorno, ao menos na minha experiência daquilo que eu vivi, eu acho que só teve um caso que aconteceu uma vez, um caso isolado, que a gente foi parado numa blitz. Aí o policial, não sei por que ele encarnou comigo, depois ainda que eu mostrei os documentos para ele, que ele viu que era um estrangeiro morando aqui, que ele começou a perguntar um monte de coisa e insistia. Eu tava com roupa do trabalho, eu tava voltando do trabalho.
começou a perguntar, pedindo meus documentos, perguntou o que a gente era um do outro. Eu falei que nós éramos casados, e o cara perguntou, mas como que você vai provar que vocês são casados e tudo mais? Ele pediu para que eu confirmasse que nós somos realmente casados. Ele me perguntou olhando no meu olho, olhou para minha mão depois, para ver se a aliança, e falou, você confirma que você é casada com ele? Eu ironicamente falei meio que a única coisa que eu posso fazer é dar um beijo nela, mas mais do que isso eu não sei como que eu posso provar uma coisa do tipo. E eu me lembro que quando a gente estava indo embora, ele ainda olhou assim no meu olho assim, e falou assim, te vediamo, hein? Como ainda nos veremos por aí, entendeu? Acho que foi a única vez que eu sofri um preconceito, acho que por ser estrangeiro aqui, assim, que ele encanou, depois que ele viu meus documentos, ele começou a encanar. Mas na questão documental, assim, vamos dizer também que você teve muita sorte sempre, né? Sempre teve o documento certinho, nunca demorou o seu permesso. Você já conseguiu logo de cara o permesso de 5 anos, o que é algo que não está acontecendo hoje em dia aqui na Itália. Então, ter isso também te dá uma tranquilidade no sentido de viver aqui também, nunca, né, passar por nada, nunca ter nenhum problema, porque você teve um documento bom, de uma forma muito tranquila. Sim, sim. Para fazer o seu permesso de sojourno aqui, você tem que comprovar várias coisas, não é uma coisa tão simples de ser feita. Você tem que comprovar que você é residente aqui, você tem que comprovar o casamento em italiano, então uma certidão transcrita, você tem que comprovar que você tem o dinheiro para manter esse estrangeiro aqui, então sempre usa também uma declaração, o italiano tem que declarar que ele vai manter esse cidadão italiano, isso para o primeiro permesso, né? Depois, numa renovação, aí o cidadão estrangeiro já tem que estar ali com um contrato de trabalho, alguma forma para se manter aqui na Itália. Então tem que ter uma comprovação financeira para você conseguir o permesso de sojourno. E como procedimento, é difícil falar aqui uma coisa específica, aqui, um padrão que funcione para todas as regiões da Itália, porque vocês conhecem o país do depende, né? Tudo depende, tudo é diferente, dependendo da região e da província onde você mora. Mas quando você já tem todos os documentos, você pode ir até um CAF, um patronato, você pode você mesmo fazer tudo, você pega um kit giallo na posta italiana, tem um módulo ali, você vai preencher aquele módulo e colocar toda a documentação necessária. Existe um checklist até no nosso grupo do Telegram de toda a documentação que é necessária para o permesso de sojourno. Documentos e módulo preenchido, você coloca tudo dentro do kit, vai na posta italiana, entrega esse kit, eles vão enviar esse kit até a questura responsável e depois vão te marcar uma data que vai chegar ou via SMS para você, via correio, ou na própria hora quando a posta pegar o seu kit já vai te dar essa data para comparecer na questura, pegar as digitais. Após esse comparecimento, você vai aguardar cerca de 1 ou 2 meses, se sua documentação estiver tudo certo, para ir buscar a carteirinha. Se liga nessa dica aí, hein? Então, assim, de uma forma geral, genérica, esse é o procedimento que você precisa para fazer o permesso de sojourno. E tudo isso é aconselhado que você faça antes dos 90 dias que o seu cônjuge está na Itália. Então, se você veio junto com ele para fazer o processo de cidadania e o seu processo ainda não acabou, e você não sabe o que fazer com o seu cônjuge, que é o que acontece com muita gente, né? As pessoas vêm junto e depois não dá tempo para a cidadania sair e o cônjuge está ficando ilegal. Porque uma maior dica ainda é saber que o seu cônjuge não pode ser extraditado. E até dentro de 1 ano que ele está aqui na Itália, ele não vai poder ser extraditado, porque é direito do cidadão italiano ter o cônjuge junto com ele. Só que é importante que dentro desse 1 ano a cidadania saia e você consiga regularizar esse cônjuge o mais rápido possível. Então tem que ser a primeira preocupação a ser feita. Não existe aquela coisa, depois dos 90 dias tem que ir embora do país. Não precisa ir embora do país, mas tem que ser feita uma coisa de forma veloz. Não adianta deixar, então eu vou esperar 1 ano e aí eu começo a correr atrás de tudo. Você vai tomar uma bela de uma multa da questura e da polícia e também correr um risco de alguma coisa acontecer no passaporte, mas isso assim é muito, muito, muito difícil realmente de acontecer, porque tem uma lei que tutela o cidadão italiano em relação a isso. E esse bonitinho aqui nunca teve problema em relação ao procedimento do permesso dele, né? Pode falar um pouquinho pra galera. É menos mal, na nossa casa tem uma assessora particular. Me faz trabalhar de graça. Não, mas em troca de muito amor e carinho e disposição. Eu tenho uma assessora particular na casa que me ajuda nessas coisas, porque eu particularmente
Na minha cabeça é tudo muito complicado e eu sei que na cabeça de muitas pessoas é muito complicado também. E eu valorizo o trabalho das assessoras a partir disso, porque se eu tivesse que fazer tudo sozinho, é possível, mas você tem que estudar muito, você tem que entender muito. Então, assim, se eu tivesse que fazer, não tivesse ela, por exemplo, disponível e tivesse que fazer um processo, seja de permesso, seja de cidadania, eu com certeza contrataria uma assessoria. Porque parece simples eu falando aqui, tem realmente casos que é muito simples, mas tem casos que não. Inclusive, hoje em dia tá muito mais complicado e tá bem burocrático, bem demorado. Sim. Então tem muita coisa que você conhecendo bem a fundo, você consegue interferir e fazer que seja um pouco mais rápido. Não que o assessor vá interferir na lei ou vá ser mais forte que a polícia, isso não dá. Mas tem ali caminhos e coisas que se você entregar tudo certinho, a coisa fica mais fluida para o seu lado. E evita o ping-pong, que é muito, muito, muito comum aqui na Itália, né? Eles te mandam para um lugar, aí fala que não é esse lugar que resolve, é o outro, aí você vai fazendo um ping-pong e não consegue resolver sua vida. Sim. E eu vejo aqui na Itália que as coisas, assim, em questura, em comune, são muito subjetivas. Aquilo que é, de repente, um documento que pede numa comune não pede numa outra comune, de repente uma comune pede um documento a mais. Então, durante o processo, seja ele qual for, de cidadania ou de permesso, existem muitos detalhes muitos imprevistos que vão acontecendo à medida que você está nesse caminho, né? E ter uma pessoa especializada que entende dos processos, das leis, eu vejo como fundamental. Subjetivo não, é interpretativo. Eles interpretam e cada um interpreta da sua maneira. Então é uma coisa bem ampla e abrangente, não é uma coisa certa e objetiva, como a gente está acostumado no Brasil, que é um pouco mais objetivo, ou é isso, é lei, ponto. Não, que existe a lei é interpretada. Exato. E abre para várias interpretações diferentes. Sim. E aí você tem que ter ali um jogo, né, de saber enfrentar isso tudo. E acima de tudo, você está resguardado por um advogado especialista no assunto. Também tem isso. Te deixa absolutamente muito mais calmo para enfrentar os dragões das comunes, entendeu? Pra quem não sabe, eu não sou advogada, mas a gente tem o nosso advogado. E é ele que interfere em qualquer coisa de um pouquinho que a comune quer interpretar de uma outra forma que não é para interpretar, a gente interfere com ele. Mas a pergunta que não quer calar, já que a gente já está indo para esse lado de cidadania italiana, né? Por que o senhor não se naturalizou italiano ainda? Sendo que estamos na Itália há quase 6 anos, 5 anos que ele já tem o permesso. E saiba que você tem direito, a partir de 2 anos de residência na Itália, você tem direito a se naturalizar italiano, sendo casado com um cidadão italiano, né? Então, a partir dos nossos 2 anos de residência aqui, ele já teria direito a se naturalizar italiano. E por que você não fez isso? Bom, eu acho que eu nunca tive uma real necessidade de fazer isso. Eu nunca precisei fazer isso. O que eu quero dizer? O permesso de soggiorno, essa belezinha aqui, ela me dá todos os direitos iguais de um cidadão. Então, até o momento, eu nunca tive uma real necessidade, porque com esse permesso eu vivo como um cidadão aqui dentro. Então, para mim, seria mais uma coisa de massagear o meu ego para dizer que eu sou um cidadão. Porque não fazia diferença nenhuma. Eu trabalhava, pagava meus impostos, tenho coisas no meu nome aqui na Itália, então eu nunca tive uma necessidade. Então, acho que talvez um pouco de comodismo, também. É que você não almeja nada fora da União Europeia, fora da Itália. Então não é que, pra vida que a gente quer ter aqui na Itália, eu acho que o permesso atende. O permesso atende. O permesso atende 100%, inclusive ainda mais sendo um permesso de longa duração. Isso conta aqui na Itália, né? Quando você vai em algum lugar e você apresenta esse documento, é um peso muito maior do que você pegar um permesso de 1 ano ou 2 anos, que é o que sai comumente hoje em dia. Eles estão dando muito esse permesso de 1 ano para depois fazer um permesso de longa duração. Isso também conta muito com a forma como você apresenta seus documentos, se está confiável tudo aquilo que você está apresentando, ou se eles acham que não, que é uma coisa, sabe, que eles vão dar ali 1 aninho, e aí você tem que ficar renovando, até chegar num permesso de longa duração. Sim, e só acrescentando, na minha opinião, do porquê que eu não fiz até então, antes também, a lei de quando você se naturalizava por matrimônio era, apesar de nunca dizer que você perdia
a naturalização brasileira, a sua nacionalidade brasileira, eu não queria arriscar isso, eu não queria de repente me naturalizar e correr um risco em si. E recentemente, a Giovana pode falar até um pouco mais sobre isso, recentemente mudou a lei do qual garante que eu não perco a minha naturalização brasileira, a minha nacionalidade. Exatamente, a nova PEC do Brasil foi aprovada há pouquíssimo tempo atrás e realmente fala sobre isso, porque existia uma brecha no sentido de eu, como iuris sanguinis, ou seja, uma pessoa que tem descendência italiana, eu não perco a cidadania brasileira. Eu poderia ter tanto a brasileira quanto a italiana. Uma pessoa que vive aqui e faz a cidadania por tempo de residência, depois de 10 anos morando e trabalhando aqui, também não perderia a cidadania brasileira. Mas não falava nada em relação às pessoas que se naturalizam por matrimônio. Então essa era uma brecha que ficava no sentido, não fala claramente que a pessoa perde, mas não falava claramente que a pessoa não perdia. Então hoje, 100% dos brasileiros que se naturalizarem em outra nacionalidade, seja italiana, seja alemã, seja qual for, não perdem a cidadania brasileira. E existia esse medo, né? No Rio, e não só no Rio, muita gente tinha medo de, quando se naturalizasse, acabasse perdendo a nacionalidade brasileira. Apesar de, se você nunca expressasse ali, ir no Brasil e falar, não quero ser mais brasileira, se isso nunca acontecesse, você nunca ia acabar perdendo, né? Porque não é uma coisa que liga na outra, eles não têm acesso. Fulano se naturalizou, automaticamente você não é mais, não tem um sistema que junte tudo isso e faça com que isso aconteça. Mas era uma brecha, e hoje não existe mais. Hoje é lei no Brasil, nenhum brasileiro perde a nacionalidade brasileira se não expressar a vontade ali presencialmente, ou se não fizer alguma coisa muito errada em quesito criminal, tem algumas coisas assim, mas é uma coisa muito específica. Então também abre portas aí para quem era um pouco inseguro nessa parte, correr atrás disso, né, amor? Sim, exato. E com essa mudança da lei, me despertou um pouco da vontade de fazer cidadania, até porque a burocracia para você fazer a renovação do permesso e o permesso é chato. Então daí eu falei, pô, eu não quero ficar mais renovando, apesar de ter agora um permesso de 10 anos. Me despertou a vontade de fazer a naturalização e muito provável a partir do ano que vem eu comece a correr atrás disso. Isso, ano que vem a gente colocou como uma das nossas metas. Agora o que ele precisa é fazer o B1, né? Fazer Sim. a prova, que pode ser diretamente a prova, não precisa ser um curso. Faz diretamente a prova, apresenta os documentos, que é tudo feito online. Apresenta basicamente os mesmos documentos que ele apresentou para fazer a renovação disso aqui, mais o B1. E aí ele aguarda aí entre 2 a 4 anos para estar saindo a cidadania italiana dele. Isso aí, vamos ver como vai ser o ano que vem. Vocês vão acompanhar tudo aqui, então se liga aí, deixa um curtida aí, curte aí o vídeo. Papo reto aqui, a gente tá fazendo muito conteúdo, estamos entregando muita coisa legal, e os vídeos são com uma taxa de like muito pequenininha, porque eu esqueço de pedir, eu sei que eu esqueço de pedir, mas vocês têm que entender, entendeu? Porque tem muita coisa na cabeça, a gente tem o vídeo todo para preparar, então eu esqueço de pedir, vocês não podem esquecer, já entra no vídeo, já dá o like, depois se você não gostar, você tira, mas aí você já fica ali, a sua parte você já fez, entendeu? Isso, se inscrevam no canal também, compartilhem o vídeo, porque esse assunto pode interessar muitas outras pessoas. Então nós estamos aí ajudando vocês com conteúdo, vocês podem ajudar o próximo também, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, engajando, para chegar a muito mais gente esse vídeo. Conteúdo real, conteúdo de quem sabe o que tá falando, porque muita gente fica desesperada quando o cônjuge tá chegando nos 90 dias, muita gente escuta que tem que ir embora do país e realmente vai, ou compra uma passagem para outro país fora da União Europeia, para Londres e tudo mais, e gasta dinheiro e vai, sendo que não precisa, não é assim, as coisas, saber da burocracia às vezes te dá, sabe, tranquilidade. Então Exato. Eu sou uma pessoa muito tranquila, até meus clientes ficam bravos comigo, falam, Giovana, eu tô aqui desesperada, arrancando os cabelos e você tá muito tranquila, porque eu sei como funciona, então não tem por que se desesperar, então eu faço esses conteúdos para que passe também essa tranquilidade para vocês. Exato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por assistir até aqui e tchau a todos.